Fechar os olhinhos 30 segundos. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras de sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos facilite os insights, nos auxilie nos insights, nos vislumbres, e nos mantenha sempre firmes na busca da verdade. Assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê, alegrias, e vamos lá. Deixa eu mudar aqui para desativar o som. Bem, o livrinho ainda continua o mesmo, na ideia em perspectivas. Não temos perguntas. Página 193, para quem gosta de acompanhar com o livro. E nós vamos estar estudando o capítulo chamado A Ideia 16, né? O capítulo 16, que chama Os Sensitivos. Isso aqui é bom, que isso aqui vai mexer bastante com o pessoal que é médico. 193 a página. Isso aqui vai mexer bastante com quem é médio, né? Porque os sensitivos também é médio, mas a gente vai explicando e vai falando e vai entendendo tudo isso aqui no decorrer dos parágrafos aqui, tá? Até terminar o capítulo. Então, nesse capítulo, ele vai estar falando sobre as experiências dúricas e psíquicas, intuições, seitas e cultos, né? O que eles raramente percebem é que a iluminação espiritual e o erro psíquico podem existir e de fato existe na mesma mente ao mesmo tempo, né? Que ele já começa com um parágrafo já forte, né? O que eles, né, raramente percebem, ou seja, eles é todos nós, né? Percebe é que a iluminação espiritual e o erro psíquico pode existir e de fato existe na mesma mente e ao mesmo tempo, né? Então é importante nós buscadores, né, manter sempre isso que a iluminação espiritual também tá presente, né? O nosso eu divino está presente, a alma está sempre né, enviando intuições, conhecimento, direções, mas também que o erro, né? O erro psíquico, ele existe também da mesma forma, né? O que é erro psíquico, né? É forma errada de pensar, crenças erradas, né? Percepções erradas, né? Às vezes visões que vêm que não são verdadeiras, e tudo isso faz parte. Mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado e do nosso caminhar, né? Nada está de graça, né? Em seguida, aqui ele fala: o estudante nada perderá e ganhará muito se procurar saber cientificamente por que essas experiências surgem. Ele será um melhor místico se puder relacioná-las com o resto da vida, se puder ir avante rumo a uma compreensão mais plena do lugar que ocupa no esquema do universo. Se puder atingir uma compreensão autoconsciente e explícita de seu próprio misticismo, embora admitamos que ele possa atingir com êxito sua meta mística sem esse conhecimento preciso, reconhecemos que, sem ele, o estudante não poderá tornar-se um instrutor ou um guia eficiente, né? A necessidade desse conhecimento não será tão importante enquanto o interesse do estudante limitar-se a si próprio. Porém, sê-lo-á tão logo procure servir à humanidade, pois só então poderá apresentar o caminho e a meta com os detalhes e a clareza que ajuda a convencer os outros ou a instruir os outros, né? Parágrafo grande, um parágrafo bem complexo, né? Primeira coisa, vamos entender o que é um místico, né? O místico é no sentido da palavra, né? Não é pejorativo, pelo contrário, né? A pessoa que é um místico no sentido verdadeiro da palavra é aquele ser que é um buscador também, né?
geralmente o místico está através do caminho devocional, ou através de um caminho de Karma Yoga, que é serviços, né? Mas fica mais no sentido do devocional, né? Porque o místico, entre aspas, né? Vamos colocar também isso e tudo entre aspas para não ficar estranho as palavras, né? É que o místico é aquele que, através das práticas, da sadhana, da devoção, ou seja, a oração, né? Ele vai chegar também ao nível transcendente, né? Então, místico é aquilo que transcende, né? Misticismo é aquilo que transcende. Hoje a palavra está muito debilitada, né? Está muito mal usada, que você fala místico, a pessoa tem até pavor, né? Fala misticismo, acha que é aquela coisa toda estranha que está na mente de todo mundo aí, né? Mas aqui esses termos, né, ainda é usado com uma certa saúde da palavra. A palavra ainda está saudável, né? Misticismo, aquilo que transcende. O místico, aquele que busca a transcendência, né? Não através do conhecimento, né? Que aí é o Yanana, né? Que é a sabedoria, que é através de estudo, de entender, de compreender intelectualmente, né? Embora tem místico que possa fazer paralelamente isso daí, esses dois caminhos ao mesmo tempo, né? É o que normalmente nós, né? E é o que também o PIB até de certa forma incentiva, né? É essa busca também, né? Mas não é ficar só no místico, né? É, é buscar a compreensão, buscar entendimento das coisas que acontecem, né? Organizar o pensamento para que esse pensamento tenha uma sabedoria e que num futuro, né, que você atingiu uma transcendência, você consiga ser também um instrutor, né? Ou conseguir passar de uma forma que tenha coerência, né, para as pessoas que estão iniciando a busca ou que são buscadores, para que elas possam também entender o que é o caminho, o que é a busca, o que é a realização, essas coisas todas aí que nós estamos aqui estudando já há alguns anos, né? É isso. Perguntas? É verdade que analisar com imparcialidade científica essas experiências, visões e mensagens mais íntimas e preciosas poderia facilmente, se feito de maneira imprudente, destruir seu valor ou impedir sua volta. Contudo, isso é precisamente o que o estudante terá que fazer se quiser proteger-se das ilusões, né? Esse aqui é um conselho muito importante, né? Porque senão, né, muitas vezes isso acontece mais com o iniciante que está muito sozinho, né? E as coisas vêm, né? As visões vêm e as intuições vêm e passa a acreditar-se em tudo e nem tudo é realmente genuíno, né? Genuíno eu falo aquilo que transcende a estrutura egóica daquele buscador, daquele estudante, né? E mais também, isso aqui é uma outra, é para ver como o caminho não é tão simples, mas não é simplório, né? É, Ao mesmo tempo que você, por exemplo, você tem uma experiência mística bonita, seja ela qual for, né? Não vou citar a experiência, mas cada um já teve, principalmente os que tomam medicinas, ou através de meditação, na medicina, ou em um momentos de orações, né? Ou até durante o sono, né? O sonho, através de sonhos, ou do estado de sono, já deve ter tido algumas experiências bonitas, né? Vamos chamar de bonitas, né? É, o fato de, primeiro, quando você tem essas experiências, você contar para qualquer pessoa, já começa a diluir essa energia e de uma certa forma, impede, né, que isso comece a acontecer, que aconteça novamente. Isso é verdadeiro, você pode ter certeza disso, né? E a outra parte é que se você começa a analisar muito, e analisar de uma maneira que você
Por isso que ele fala, né? De maneira imprudente, né? Imprudente é você analisar de qualquer jeito, né? Enfiar o bisturi lá e querer, né? E dissecar até o último, aí você acaba destruindo essa própria experiência que você teve, né? Então, esse cuidado tem que ter, né? Esse meio, né? Esse meio termo, quando você tem uma visão muito bonita, né? E que pode ser genuína, mas também você tem que lembrar que pode ser, né? Pode ser uma criação da própria mente por um desejo oculto ou qualquer inconsciente, né? Oculto, quando eu falo um desejo inconsciente que você nem sabia, né? Quer dizer, se é inconsciente você não sabe, óbvio, né? Mas está ali, estava ali, você não tem, não tinha conhecimento dele e surge, né? Isso também pode ocorrer. Então, é um caminho, é um caminho, é um caminho do meio e que precisa muita sabedoria. No começo é muito difícil quem está começando já tentar entender essas visões ou querer dissecar, é um risco de destruir, mas também ao mesmo tempo, né? Aceitar tudo que vem como se fosse verdadeiro, principalmente quando quanto mais maravilhosa é a visão, mais, mais risco tem de ser uma criação, né? Não quer dizer que todas são, né? Óbvio que não, né? Mas algumas podem ser, né? Então tem que ter sempre esse olhar, né? Aquele olhar analítico, mas um olhar analítico sem destruir, né? Sem destruir a própria experiência, né? E eu tenho como regra, né, de todas as visões, ou seja lá aonde eu tiver, ou percepções, né, de sempre pedir confirmação. Então, também não fico esmiuçando, mas também não, não fico apegado, né? Se, se aquilo é verdadeiro, né? Se aquilo que eu vi é verdadeiro, se aquilo que todo aquele entendimento que eu tive, né? É de determinadas revelações é, que, que possa ter vindo, se aquilo é verdadeiro, que haja uma confirmação, né? Em algum nível, se aquilo é verdadeiro, vai ter confirmação, né? Se não tiver confirmação, paciência também, né? Mas se aquilo é verdadeiro, alguma forma ou outra a confirmação vem, né? Aparece de um jeito ou de outro. Deus se revelará a nós somente no espírito, nunca no espaço. Vê-lo é ver o jogo e o posicionamento da nossa própria mente, né? É outro parágrafo para gente queimar a massa cinzenta aqui, né? É bom que daí a cabeça não fica só para os cabelinhos para quem tem, né? Para quem não tem, já não tem que se preocupar. Fica mais tranquilo. É, Deus se revelará a nós somente no espírito, nunca no espaço. Vê-lo é ver o jogo e o posicionamento da nossa própria mente. Como é, como é que a gente pode entender, né, essa frase curta, mas poderosa, né? O que que significa? Deus se revelará a nós somente no espírito, ou seja, naquilo que transcende, né? Naquilo que transcende todas as forças egóicas, né? É além do físico, além do astral, além da própria mente, né? Além da própria mente em algum nível também, né? É. Nunca no espaço, ou seja, nunca aqui dentro dessas forças egóicas, dentro da terceira dimensão, dentro da percepção ordinária que a gente tem do mundo aqui, né? Ver é o jogo e o posicionamento da nossa própria mente. Então, quando a gente, dentro desse nível que a gente está, a gente vê Deus, a gente está vendo aquilo que é a, é a projeção de uma imagem daquilo que a gente acredita que é Deus, né? Porque aquilo que a gente chama Deus, Grande Espírito, né, o Brahman, e o Shibu, o Olorum, né?
ele tem a parte dele manifestada, que é o próprio mundo existindo, né? O próprio universo é Deus em manifestação, né? É Deus e a própria mãe manifestada aqui e agora, né? Quando você consegue olhar o mundo, e quando eu falo mundo, né, eu acho que também isso é uma coisa importante de perceber. O mundo não é só o mundo aqui, né? Não é o meu mundinho, né? O meu mundo é aquele mundo que eu vejo e que eu percebo, né? Quando a gente fala mundo, a gente está falando o universo inteiro, né? Todo o universo, as galáxias, estrelas, trilhões, bilhões de estrelas, planetas, não sei o quê, civilizações em outros planetas e assim se vai, né? É, então, esse é o mundo, né? E esse mundo é o próprio, é aquilo que a gente chama Deus manifestado, né? E o que que impede que a gente veja isso? A ignorância, né? A ignorância é o quê? A falta de conhecimento. E o que que é essa falta de conhecimento? É a superposição, né? Que é um dos aspectos da Maia. Lembra que a Maia tem dois aspectos? Tem um aspecto de velamento que traz o esquecimento e tem o aspecto dela, né? Isso é a própria manifestação. Sem isso a manifestação não existia, pelo menos nesse nível que a gente tem percepção, né? A sobreposição é que você está vendo uma coisa e que não é. É aquele velho exemplo, você vê uma corda numa luz ou no entardecer, né? Está entardecendo, já não está nem muito escuro, né? Aí você vê um pedaço de corda no meio no meio do caminho, você vê como se fosse uma cobra, né? Isso pode acontecer, isso é uma superposição, ou seja, uma ilusão. Você está vendo um pedaço de corda, mas está projetando ali, através da sua visão, uma cobra. Depois que você chega mais perto, tatati, coroa, você vê o que é um pedaço de corda, né? Você se afasta de novo, você olha, continua parecendo, né? Mas agora você sabe que é um pedaço de corda, então você não tem medo, né? Fala, aquele é um pedaço de corda, não tem medo, você pode pôr até lá e pôr a mão, né? É a mesma coisa o mundo, o universo, né? É Deus. É aquilo que a gente chama Deus, grande espírito. Só que a gente olha e só vê o mundo, a gente não vê Deus, né? A gente não vê a corda, né? Só está vendo a cobra. Está sobreposto. O mundo está sobreposto sobre Deus. Por isso que chama Maia. A gente está olhando e não consegue ver que ele é Deus, né? Que é Deus manifestado ali. Mas e isso é aquela frase, né, que fala que é o yogi ou o Yanani, né? Ele vê Brahman em tudo. Não é que ele olha e está vendo Brahman lá vestido com quatro braços, com maca, com aro, Não, não é isso. Significa que ele sabe, né? Ele está olhando tudo e sabe que aquilo é que tudo é Deus. Da mesma forma que a partir do momento que você sabe que o pedaço de corda não é a cobra, você olha para o pedaço de corda, pedaço de cobra não, você olha para um pedaço de corda, né? E você está vendo uma cobra, mas você sabe que é uma corda. Não sei se eu estou conseguindo ser claro para tentar explicar e trazer analogia, né? É isso. A partir do momento que você olha para o mundo e sabe que o mundo é Deus, você olha para o mundo e fala, tudo é Deus, né? É Deus manifestado. Então, também, embora o mundo seja transitório, ele também é real, né? Porque ele faz parte da realidade. Ele nasce da realidade. E dessa realidade única que a gente chama de Deus. E eu gosto de chamar de grande espírito. Outro chama de eu superior, cada um. Outro chama de fonte única, realidade única, né? São várias formas de se dirigir àquilo que não tem nome, né? Na realidade não tem nem nome nem forma. Os elementais são formas, pensamentos vivificadas. Se são maus e o atacam, contraponha-se a eles com pensamentos de caráter oposto. Se seus pensamentos forem bastante fortes e mantidos por tempo suficiente, os elementais finalmente desaparecerão.
Eu não entendi esse parágrafo aqui dentro desse capítulo, né? Mas deve estar certo, né? Mas está tranquilo também. Bem, elementais, todo mundo sabe o que que é elementais, né? Tem elementais do fogo, são, são os seres, né? Que existem dentro desses reinos, obviamente, na parte sutil, né? Na parte etérica ou astral, né? Na parte não visível ao olho físico, né? São a salamandra do fogo, os silfos do ar, as ondinas das águas e os gnomos da terra. Quer dizer, são nomes que a gente também demos para esses seres. Então, os elementais estão aí, né? E aí, o que que ele está falando? Se esses elementais são maus e atacam, qual a melhor forma de se defender deles, né? Ou seja, você mesmo se defendendo, né? É o pensamento firme, né? Se ele está trazendo um pensamento de raiva, um pensamento de inveja, um pensamento de luxúria, né? Você coloca, né, um pensamento de harmonia, de paz, de amor e mantenha firme, né? Se mantém firme, uma hora eles afastam, porque está vendo que não tem espaço para eles entrar, né? Mas isso para tudo, né? Mas para isso precisa manter uma firmeza durante um longo tempo, né? Aí se vê que não está aguentando, aí pede ajuda. Pede ajuda para os guias, pede ajuda para o preto velho. Falou, meu pai, não estou aguentando, não. Mas não é comum esses seres ficarem atormentando, né? Humanos assim de graça, né? Mas lembra que existe, né? Os elementais existem, elementais da planta, o elemental do tabaco, né? As pessoas que são viciadas no tabaco, os elementais do álcool, né? Da cana-de-açúcar também, né? Esses- Eles existem. Existe sim, né? Só que nem todo mundo consegue vê-los ou percebê-los, né? Alguns conseguem. Se o estudante pode surpreender quaisquer dessas manifestações psíquicas no exato momento em que tem início, esse é o melhor momento de impedir de vez seu aparecimento, pois é quando estão em seu ponto mais vulnerável. Esse é o momento adequado de cortá-las pela raiz, né? O que que ele está dizendo aqui? As manifestações psíquicas é tudo aquilo que vem internamente dentro de nós, né? O psiquismo é todo esse conjunto que nós temos de mente, de sensações, percepções, emoções, sentimentos, né? E que de vez em quando aparece dentro de nós, né? Quer dizer, de vez em quando não, né? De vez em sempre, né? Está toda hora aparecendo essas manifestações psíquicas, sejam elas quais forem, né? Então, às vezes até mesmo através de pensamento, através de emoções, né? Ou até através de visões, quem tem muita facilidade de ter visões, né? E se elas não são positivas, né? Óbvio, acho que é isso que ele quer dizer aqui, né? A hora que você percebe ela entrando, é hora de você cortá-las, né? Da mesma forma como os pensamentos, né? Quem está sempre atento aos fluxos de pensamento, né? Está vendo a hora que entra um fluxo de pensamento não não positivo, né, que você não considera não positivo, né, você cortá-lo, né, não deixá-lo ele perpetuar e dar asa para ele, né, não alimentá-lo, né. Vai vir mais uma ou duas vezes e depois sim vai, né. Diferente daqueles impulsos que são os que tornam, que já vêm de muitas outras vidas, né, principalmente quando está relacionado a vícios, a sexualidade ou a raiva, ou coisa, mas que são coisas muito antigas, isso continua se repetindo. Mas de qualquer forma, a técnica e o treinamento é o mesmo, é manter atento, né? E deixando. Óbvio que isso aí não vai sumir em duas, três vezes, vai levar alguns meses ou até anos para ir diminuindo a intensidade e diminuir até que eles desapareçam para todo sempre, né? Tudo é trabalho, né? Não tem nada
o desenvolvimento da consciência não tem nada de graça, né? E é disciplina, né? Disciplina no sentido de você mesmo, né? Se coloca dentro do propósito de estar fazendo, de estar buscando e fazendo o seu melhor possível, né? Óbvio que o melhor possível de um não é igual ao do outro, né? Mas aí se vai. O importante é não parar nunca, né? Tá, se manter-se sempre atento, né? Dentro da busca, sempre fazendo as suas práticas, todo dia, né? Todo dia, toda hora, cada minuto, se possível, né? Nem sempre isso vai ser possível, né? Mas, pelo menos algumas vezes por dia, né? Tá tomando consciência de si mesmo existindo, né? Tomar consciência da própria presença, tomar consciência, né? Manter a atenção dentro daquilo aonde se está, o que está fazendo. E assim vai. São várias técnicas. A gente já falou até hoje aqui de muitas técnicas, né? Cada um escolhe aquela que é melhor de acordo com o seu temperamento, né? De acordo com aquilo que existe dentro de si para tá fazendo as práticas, né? Ou as sadhanas, como queira. Se há vozes, se há vozes que o estudante ouve são audíveis, do mesmo modo que a voz humana, que a pessoa ouve através dos ouvidos físicos, ó, isso é meramente psíquico e indesejável. Se, entretanto, é uma impressão mental muito forte e, além disso, muito clara, limpa, né? Então, é o fenômeno místico conhecido como a voz interior, que se situa num plano verdadeiramente espiritual e é, portanto, desejável, né? Então, aquela intuição que vem forte, limpa, clara, né? Positiva, ou te mostrando alguma coisa, ou te trazendo uma compreensão, te trazendo uma clareza espiritual, ou te realinhando no caminho, sim, essa daí é muito desejável, né? Queremos sempre, né? Agora, o que ele está falando aqui são esses fenômenos psíquicos, né? De ouvir vozes, né? Não é uma voz interna mental, né? São vozes que você estaria ouvindo como se tivesse com o ouvido, né? Geralmente é algum ser que está dentro de um plano, pode ser até um elemental, né? Pode ser até forma pensamento muito antigas que existe, né? Que acaba condensando de um jeito tão grande que você pode até ouvir como né? Como se fosse ouvindo pelo ouvido externo. Ouvido físico, né? Melhor falar assim que fica mais fácil de vir, né? Ou alguns seres aí, desses que fica perdido entre os planos aí, que gosta de encher a paciência, né? Aí tem que tomar muito cuidado quando se tá se ouvindo com o ouvido físico, né? Aí tem que saber, aí tem que ter muita sabedoria ou buscar alguém que já tenha um conhecimento maior para tentar entender, ou até um guia, né, para saber o que está acontecendo, se isso da onde está vindo isso, né, e por que está vindo. Mas é muito raro isso, mas pode acontecer. Perguntas, comentários, reflexões. Eu vou pegar uma água que eu não fiz chá, mas vou pegar uma água ali que a garganta secou. Ai, precisa tomar água aqui. Lembrem de tomar água, meus amiguitos. Água é importante. E água é vida, né? Lembra disso também. A água é uma energia maravilhosa. Quando pura, né? Essa da Sabesp eu já não sei se é tudo isso, não. Mas vamos em frente. Aqui ele fala, a voz do silêncio de HPB, né? Que é um livro grossão da teosofia, HPB, se eu não, é a Helena Petrovich Blavatsky, esse é o nome completo dessa, é uma mulher mística que escreveu todo um tratado
sobre o conhecimento, né? Acho que já tem quase 100 anos isso daí. E que foi ditado através de mestres mesmo, mestres, instrutores espirituais bem verdadeiros aí. Para quem se interessar, tem bastante livros aí sobre dela, né, em português também. Então, a voz do silêncio da Helena fala de 7 sons místicos que são ouvidos pelo aspirante. O primeiro assemelha-se à voz do roxinol, ao passo que o sexto assemelha-se à voz do trovão. Essa passagem tem sido muito mal interpretada, tanto pelos neófitos, né, para quem está começando, como pelos místicos sem formação filosófica, né? É os místicos que só fazem a prática e buscam a transcendência. Enquanto na Índia e no Tibete, sistemas completos de yogas foram construídos com base na sua suposta existência psíquica. Os sons não são realmente ouvidos. A referência a eles é meramente metafórica, né? O livro fala mais propriamente da percepção intuitiva e silenciosa da existência do eu superior, que se torna cada vez mais forte com o tempo, até que finalmente, conforme as eloquentes palavras da própria Helena, o sétimo absorve todos os outros sons, eles morrem e então não são mais ouvidos. Isso representa o estágio em que a voz do ego é completamente unificada com a voz do eu superior, estágio em que a realização ocasional se transforma em realização constante, né? Então, ou seja, aqui o ser já está iluminado, já está realizado, né? Quando isso acontece, né? E um dia vai acontecer com todos nós. Essa é a meta, essa é a busca, né? E o que que ele está falando aqui? Ele está falando desses sons internos que se ouvem. É geralmente quem gosta de ficar em silêncio ou pratica, né? Ou faz práticas meditativas, vamos chamar assim, que fica mais bonito, né? Faz práticas meditativas, ou gosta de ficar em silêncio, ou quando toma medicina, seja qual delas a medicina que a sua medicina que eu falo são plantas, né? Pode ser rapé, que é as que a gente conhece, rapé, ayahuasca, sananga, é isso, né? São as mais conhecidas por nós. Então, quando às vezes você toma essas medicinas, pode também acontecer, e pode acontecer também durante as meditações ou momentos de relaxamento, ou mesmo quando você se coloca para antes do sono, né? Antes do sono, não, vamos tentar traduzir aqui, começar a falar de forma mais clara, né? Quando você deita, né, para repousar o corpo, para aquilo que a gente chama de dormir, né? Para entrar em repouso do corpo físico. Às vezes você está ali quietinho. Algumas pessoas ouvem um som, né? Um som interno, intracraniano, que também é uma forma de tentar fazer entender, né? Que pode ser que nem um, um enxame de abelha, ou pode ser um zunido ou um zumbido. Aí é de cada um. É só para entender o que, que são chamados esses sons internos, né? Alguns, né, alguns livros de yoga, né, fala de sons de tambores, de flauta, semelhantes à flauta, e todo um processos aí, né? E sim, foi criado. Se você pesquisar, se vocês vai verem aí algumas sub-ramificações de yoga que falam, acho que geralmente está com sons ou bindu, né? Se eu não me engano, é que eu não sou um pesquisador profundo dessas formas de yoga, né? Mas eu já vi que tem, né? E que é através do som e através desse som interno também, que é uma das formas que você pode praticar meditação, né? Para aqueles que já, quando entram em silêncio, escutam esses sons internos, né? Seja eles de que forma que for, enxame de abelhas, unido, e outros escutam até a palavra Aum ou Om, né? Aí é de cada um,
Mais para frente ele vai estar explicando todas essas formas aí. Mas ele está falando que tudo. Agora é a minha visão pessoal, né? Tudo isso tem valor no início, sim, tem valor, porque você pode usar, né? Você pode usar esses sons para atingir, né? Até atingir o samadhi. É óbvio que não vai ser permanente, mas não importa, está servindo de trampolim, né? Então, cada um, né, usa aquele recurso que está vindo para você, que pode ser mais fácil, que pode ser mais, e que pode ser um facilitador para você, né? Mas depois tudo isso são só recursos, né? São recursos para se chegar nessa transcendência, chegar no samadhi superior, né? Chegar na contemplação superior. Mas na minha visão tem validade, sim. Mas não é a meta em si ficar ouvindo o som, né? A meta é transcender tudo, né? Transcender tudo. Porque se tá tendo um som, tem alguém ouvindo o som, né? Nunca pode esquecer disso. Eu estou ouvindo o som, tem alguém que está ouvindo o som, né? E o mais importante é descobrir quem é esse eu, né? Esse eu que ouve o som, né? É a mesma coisa quando chega no vazio, né? Estou vendo um vazio, dá medo, o que que eu faço? Não, primeiro toma consciência que tem alguém vendo o vazio, né? Se você está vendo o vazio, né? Existe um eu que está vendo o vazio. Ou seja, eu estou percebendo o vazio. Então, aí existe uma dualidade. E aí, se tiver coragem, é mergulhar no vazio, né? Se tornar o vazio que daí transcende. Aí vem a transcendência. Pelo menos é a minha visão. Todas as experiências ocultas e visões de espírito são mentais e não espirituais, no sentido de que a mente tem vários poderes latentes que pertencem ao ego e não ao eu superior. A pergunta que é real pode ser respondida de maneiras diferentes, dependendo do ponto de vista. O aspirante não precisa incomodar-se com o lado oculto, que seria uma degeneração para ele. Seu objetivo principal deveria ser realizar o puro ser, né? E não ver ou vivenciar qualquer coisa fora desse ser. Somente depois de ter feito isso, né? Depois isso é seguro ou sábio preocupar-se com as coisas ocultas, né? A gente tem que ver que esses conselhos estão, né, com todo carinho, né, e respeito pelos ensinamentos, né? A gente tem que ver que isso aqui é feito há mais de 50 anos, se eu não me engano, né? Todas essas, é, e épocas diferentes, né? Em locais diferentes. Tem que ver que está na Europa, né? Numa, em plena Revolução Industrial, se eu não me engano, então todos surgindo, e, e naquela época lá, os médios, não é que a gente está no Brasil, né? Aqui a gente encontra um médio, né? Aqui temos uma facilidade de encontrar médio que, graças graças ao grande espírito, né? Aqui não é tão difícil encontrar um médio, né? Mas naquela época, médios eram pessoas que tinham, aqueles fenômenos ou de materialização, ou de conversar com não sei o quê, de prever, né, todas aquelas coisas, né? Então, mas esse aqui é um conselho válido, né? Para quem não é médio, né? Para quem não é, né? Busca primeiro o ser, realiza o ser, depois esses, depois que você realizou, já tem a certeza, já tem o conhecimento, aí, se essa se esse direcionamento para as coisas que são chamadas de ocultas te interessar, e você vai, né? Agora, para quem já é médio, né? Para quem já trabalha, para quem já tem conhecimento, não, né? Isso também não é empecilho, né? Na minha visão, né? Na minha visão, não é empecilho. Mas tem que lembrar que, né? A busca é do próprio eu, né? Do próprio eu divino em si mesmo, né? Esse é o, Essa é a parte mais importante, né? Os amigos espirituais são importantíssimos, com certeza. Né? Sempre são, né? Sempre foram, são e serão, né? Mas o mais importante é o próprio ser divino, né? Tua própria alma, tua própria essência está realizada, né? Porque daí você deixa de ser uma criança, né? E vira um adulto, e aí pode se trabalhar muito melhor, né?
o guia espiritual, com o irmão espiritual, né? Palavras duras que eu falei, né? Deixa de ser uma criança e vira um adulto, mas literalmente é isso mesmo, né? No início nós somos muito criancinhas ainda perante as, a, aos seres espirituais. É, mas aqui tem uma outra fala aqui que é importante também, né? Todas as experiências ocultas e visões de espíritos são mentais, né? No sentido de que a mente tem poderes latentes, né? Isso não quer dizer que as visões não sejam verdadeiras, tem que compreender essas coisas também, né? Porque nada que você perceba, lembre-se disso, isso aqui faz parte do entendimento de tudo que você consciência dentro desses corpos egóicos, né, identificado ou não com o ego, né, tudo que você percebe não tem como ser fora da mente, porque como que você vai perceber alguma coisa fora da mente nesse nível que se está? Consegue entender? Dá para entender isso? Tudo é através da mente. Tirou a mente, deixou de existir tudo. Tanto que a transcendência é isso. Você transcendeu, você está além da mente. Esse mundo, essa percepção deixa de existir. Então, todo nossos relacionamentos, seja com guias espirituais, mentores espirituais, não importa de que nível que seja, está sendo através da mente, né? As percepções dele, o entendimento dele, mesmo as orientações que vêm, está sendo através da mente. Não é fora da mente, né? Tem que chegar, tem que vir. Ela vem externo, né? As genuínas vêm daquilo que transcende a nossa mente, mas ela vai ser percebida, entendida, compreendida, elaborada e seguida ou não, né? As instruções que são dadas através dessa mente, né? Quer dizer, a consciência vai perceber e vai julgar se deve seguir ou não. Então, tudo está na mente, né? E esse é o princípio também do, do estudo do PIB, né? Que é o mentalismo, né? O universo é mental, né? Tudo que existe é mental, né? Acho que isso também é uma das primeiras regras do Caibalion, né? É, o universo é mental. Só que lá é curto e grosso, o universo é mental. As pessoas leem e nem prestam atenção, né? Nem buscam entender o que é isso. Mas o universo é mental. Tudo é mental, né? Tudo está na mente. Óbvio que não é na sua mentezinha individual, né? Está na grande mente, que é Deus, que é a mente do mundo, que é Deus manifestado, ou o grande espírito, né? Está aí bailando. Perguntas? Pois é, Sou. não é não é uma pergunta, é só um comentário referente aos sons, né, que o senhor estava falando. As aulas de yoga voltaram e aí mudou a professora. Quem? Desculpa. As aulas de yoga voltou, né, Ah, as aulas de yoga. Sim, entendi. Desculpa. estava de férias e mudou de professora. E aí que eu percebi que eu acho que teve uma coisa assim de ocidentar um pouco a aula, sabe? Porque a outra professora falava muito sobre da onde vem, o quanto é importante a meditação, a respiração e os mantras, principalmente o que a gente fazia no final da aula, que era aquele Om. E essa professora não faz isso. E aí, no meio da aula, ela solta um vamos agradecer a Deus e tal. Eu falei, ixi, e não não falou o mantra Om. E aí, no final da aula, que fica um pouco mais silencioso, a minha mente trouxe muito assim, e quando eu percebi, eu não estava falando alto, mas eu estava bem baixinho, assim, Om. Porque é um som que não é só um som Om, tem todo um significado muito importante, né? E aí eu me lembrei de quando o senhor falou sobre os sons também, principalmente para uma potência que
particularmente me ajuda muito, né? Que são as posturas do yoga, a meditação e a respiração, para eu poder entender várias coisas, principalmente sobre a nossa aula também, né? Na hora do yoga parece que eu tenho mais uma. Eu me lembro, assim, né? Eu tenho muito insights, assim, do que das nossas aulas, porque é um momento que eu tô mais tranquila, meu dia é muito agitado, né? Por conta do trabalho e tal. Então é um momento que eu paro mais para respirar e para pensar. Mas esse som para mim está fazendo muita diferença de não ter da professora meio que ocidental. É, meio que ocidental a aula, né? Tirou uma coisa muito importante, pelo menos para quem pratica yoga. Eu sou iniciante, né? Eu tenho um ano e pouquinho, mas para mim fez muita diferença. Tudo é aprendizado. Mas, mas faça você mentalmente o som. Faça mentalmente, se o som é bom para você e se isso te faz falta. Né? Na hora que você estiver lá, pratica mentalmente. Né? O mantra pode ser mentalmente, não precisa ser Sim, falado. Gratidão. Vamos lá ver se a gente consegue mais um parágrafo aqui, né? Para a gente ir seguindo aqui. Aqui ele fala da Tântrica Yoga, né? Seus métodos são físicos, cerimoniais, sensuais e perigosos. Seu objetivo é o despertar da força oculta adormecida na sua fase mais elevada, quando o motivo é puro e livre de ego, é uma tentativa de tomar o céu de assalto. Mas quando homens têm motivos tão nobres, não, mas desculpa, mas poucos homens ou mulheres, né, têm motivos tão nobres, assim como poucos são suficientemente puros para se meterem em práticas tão perigosas. Consequentemente, seria quase desnecessário dizer que, na maioria dos casos, essa estrada facilmente leva direto ao abismo da magia negra. Isso, na verdade, é o que aconteceu na própria história do Tântrica Yoga em Bengala e no Tibete. Eu compartilho dessa visão do Pibi também, né? Que o Tantra é uma prática, mas sem um mestre ou mestra verdadeiro, né? Verdadeiramente iluminado, né? E eu compartilho dessa ideia que é um perigo gigante. É um perigo gigante. Se você realmente, né? Na Índia, para você achar um mestre ou uma mestra, né? Em Tantra, já é uma, em Tântrica, né? Como está escrito aqui, já é uma dificuldade gigante, né? Um mestre, uma mestra verdadeira lá. Aqui no Ocidente, então, eu não sei qual que é a porcentagem, né? Não vou nem arriscar para não falar coisas que eu não sei, né? Mas penso eu, né? Posso estar erroneamente. Não dá para contar, né? Então, vamos ficar mais quieto, né? Então é isso, né? Dentro dentro do Tantra é um caminho espiritual. Se for o seu caminho, e você achar um mestre, uma mestra verdadeiro, sim. Se não achar, não se aventure por esse caminho aí. Que a energia sexual é uma da mais poderosa que nós temos, né? E todos os complexos que a gente tem de todas essas de vidas, de outras vidas, né, em relação à sexualidade, quando vem à tona, imagine hiperestimulados ou estimuladas, esses complexos vêm à tona e não tem um mestre ou uma mestra verdadeira para dirigir isso, para onde que vai essas energias, né? Mas também é minha forma de ver, né? Vou deixar bem claro isso. Quer dizer, estou compartilhando, né? Minha forma de ver se assemelha com a do PIB. É muito perigoso. Uma parte da iluminação não surge do interior, é inculcada de fora. Não é uma contribuição da sabedoria divina, mas uma sugestão do pensamento humano. É realmente uma ativação de ideias previamente colocadas na mente dos outros. Ativação produzida pelo recém-descoberto poder da alma.
Vamos devagar aqui, que esse parágrafo é longo, hein? Uma parte da iluminação não surge do interior, é inculcada, quer dizer, é colocada de fora, né? De fora para dentro. Não é uma contribuição da sabedoria divina, mas uma sugestão do pensamento humano. Está dizendo que uma parte da iluminação, né? É realmente uma ativação de ideias previamente colocadas na mente por outros, ativação produzida pelo recém-descoberto poder da alma, ou seja, nós temos esse poder, né? Muitos yogis indianos, por exemplo, ouvem realmente a palavra A um, aquelas três, três letras, perdão, o A, o U e o M, né? Então fica A1, soando através da mente de sua meditação, prolongada e profunda. Uns poucos pertencentes a uma determinada seita ouvem na mesma situação a palavra Radha Soami, né? A palavra Radha Soami vem da própria tradição, é uma tradição espiritual da Índia, né? Uma das, né? Porque, aí ele faz uma pergunta. Por que nenhum místico ocidental não iniciado no yoga oriental nunca declarou ter ouvido nenhuma dessas duas palavras, ou seja, o Aum ou o Om, né? O Aum também é o Om, né? É, e ou Radha Swami, né? Que ele está fazendo uma pergunta, né? Por que que nenhum, né, místico ocidental ouviu? O fenômeno realmente se deve, no primeiro caso, à sugestão hipnótica feita por um guru, e no outro, a sugestão inconsciente criada por uma tradição. Tudo isso não nega, entretanto, sua realidade e autenticidade, nem diminui seu valor. E, primeiro, fortalecer a fé religiosa do aspirante. Segundo, desenvolver seus esforços místicos. E terceiro, que é mais importante de tudo, provê-lo de um trampolim no qual possa mergulhar no vasto silêncio do vazio, né? Onde nenhuma palavra pode ser formulada e nenhum som pode ser ouvido, porque esse vazio é por demais profundo para eles ou para qualquer outra coisa, sendo a mais avançada forma de fenômenos psíquicos. Eles ocorrem no último estágio da meditação, exatamente antes que a contemplação propriamente dita tenha início, né? Ou seja, o samadhi. Contemplação, lembra de samadhi, é aquilo que já transcendeu, né? A meditação é, a meditação é a própria prática sadhana, de você sentar, ou de respirar, ou fazer pranayama. A gente já falou sobre tudo isso, mas é bom repetir, né? De fazer pranayama, ou respiração, ou se focar num único pensamento, ou ficar através até de um som interno que está ouvindo, né? Seja objetivo ou subjetivo, até haver som externo, né? Algum som que você colocou também é válido, né? Tudo é válido, né? Desde que feita com sabedoria e harmonia ali, né? Mas o que ele está dizendo é que todos esses sons têm influência, né, do meio externo, ou seja, de um guru ou dentro de uma tradição, né? Seja ela, se você estiver na Índia, você vai, a probabilidade, se você nasceu lá, tiver um guru lá, você ouvir esse som do Om ou do A1, né? Quando você estiver meditando. Mas o que ele está querendo dizer é que isso não vai acontecer com uma pessoa que nunca ouviu a palavra A1 ou ON aparecer para ela espontaneamente do nada, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, de uma certa forma, tudo que vai acontecendo dentro do caminho nosso espiritual, de uma certa forma, uma parte vem de fora, vem de influências, ou seja, de tradições, de religiões, seja um místico yogi, né? Yogi, ou seja um místico católico, né? Ou um místico templário, ou um místico dessas ordens que tem por aí. Cada um vai estar tendo uma percepção dentro das coisas, mesmo dentro da sua prática, e o que vai estar vindo para ele, isso vai ter uma influência desse caminho que ele escolheu, né? Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou falando.
Se você é um místico, para pegar um exemplo mais simples, né? Os místicos católicos ou cristãos, né? Santa Teresa, São Francisco, Padre Pio de Pietrelcina, se eu não me engano, e outros, né? Assim, o que me vem na memória. Eu não sou também nem estudioso desses seres, não, mas eles são famosos. A gente ouve falar, né? É. Ah, em estados de êxtase ou de contemplação, a probabilidade deles ver Jesus é muito maior do que, né, um yogi na Índia, né? Um yogi na Índia ele vai ver Brahman, né? Não sei se dá para vocês entenderem. Por quê? Porque a mente, né? A mente também absorve o meio em que você está e aquele guru que está te orientando, né? Então, a probabilidade dessas. Não que isso não seja autêntico, né? Não que isso não seja autêntico, pelo contrário, né? Isso não quer dizer que. Então, isso não. Pelo contrário. É como a mente, a sua mente. Lembra que eu falei agora há pouquinho? Tudo que você perceber, tiver de percepção, tem que passar para a sua mente. E dentro da sua mente está tudo aquilo que foi absorvido, tanto de outras vidas, de centenas de vidas que já tivemos, como também do meio no qual hoje a gente está imbuído, né? Tá dentro, né? Está vivenciando. Vai também ter influência quando em estados de transcendência as coisas vierem. Simples assim, né? Simples assim. Um dia estaremos todos iluminados, iluminadas, e estaremos dando risada de tudo isso daqui, né? Uma hora nós vamos estar rindo de tudo isso. Quem sabe é no fim de semana, né? Se não for disso, a gente vai rir de outras coisas. Alguém quer fazer alguma pergunta ou fazer algum comentário? Temos 2 minutos. Todo mundo em silêncio. Então, vamos fechar aqui o estudo, né? Fechar o encontro de hoje. Passar para cá. Quem sentir confortável, né? Fechar os olhinhos aí, 30 segundos aí. Grande Espírito, Grande Mãe, Maestros e Maestras da Sabedoria, de todas as raças, de todas as eras, né? Todos os tempos, nos abençoe, nos traga inspirações, traga insights, vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Raush, Raush, Namastê. Axé, alegria.